Jesus Cristo e eu era Barrabás. Amém, glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: que bom que você está aqui nesta noite. Amém? Deus tem uma bênção para você e na sua vida nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Dr. Lucas, capítulo de número 23, aleluia, e o versículo de número 19, tão somente para a nossa meditação. Livro de Lucas, capítulo de número 23 e o versículo de número 19. Amém? Saiba que nesta noite Deus tem algo tremendo para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui nesta noite, de todos que saíram de seus lares, vocês que estão nos visitando. Que Deus te abençoe grandemente. Deus tem um propósito na sua vida nesta noite. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam a maravilhosa palavra do Mestre? Amém. Todos acharam? Amém? Vamos ler só o versículo de número 19, que diz assim: Barrabás foi lançado na prisão por causa de um motim feito na cidade e de um homicídio. Amém? Glória a Deus. Barrabás foi lançado na prisão por causa de um motim feito na cidade e de um homicídio. Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia. Louvado seja o nome daquele que tudo pode, daquele que tudo reina. Amém? Queridos, hoje nós vamos meditar, estudar um pouco sobre a vida deste homicida, sobre a vida deste elemento que tinha por nome Barrabás. Quem era Barrabás? Nós só falamos e entendemos, porque também aprendemos, que era simplesmente aquele, né, que trocou de lugar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto. Era o bandido, era o homicida, era o malfeitor. Isso nós sabemos. Aleluia. Barrabás, ele era um elemento conhecido da polícia. E quando se diz que um ladrão ele é conhecido da polícia, nós já entendemos que esta pessoa não é boa coisa. Já entendemos que ele é de fato, de verdade, um mau elemento. É uma pessoa que não é aceita na sociedade. É uma pessoa que não deve andar solto. Por quê? Porque ele representa perigo para a sociedade. Barrabás, ele era um bandido, ele era um assaltante, ele era um traficante, ele era um estuprador, pedófilo, tudo aquilo que você pode imaginar de mal na vida de um homem, tudo aquilo que você pode imaginar de ruim para uma pessoa fazer, desejar, praticar, maquinar contra a vida de uma pessoa. Pegue tudo isso daí, multiplique por 1000, aleluia, vai dar Barrabás. Era uma pessoa que não se via para nada, a não ser para fazer o mal ao seu próximo. Aleluia. Ele era um assaltante, né? Ele era um bandido. Aleluia. E ele foi preso justamente por isso. Não tinha sido a primeira vez que Barrabás tinha sido preso. Ele já era um elemento conhecido da polícia, da autoridade romana ali da época. Mas ele ia preso e depois, por uma e outra coisa, ele era solto. Mas nesta vez que ele foi preso e ele foi agora julgado e condenado à morte. E ele estava ali no seu cárcere esperando o dia da sua execução. Aleluia.
E eu quero crer e imaginar que Barrabás, esse período que ele passou ali, ele começou a fazer uma reflexão na sua vida. Reflexão essa que quem sabe eu e você já fizemos, ou melhor, nós já fizemos. Porque aqui nesta noite não tem bonzinho. Aleluia. Aqui não tem um que nunca pecou contra Deus. Aqui não tem um que jamais cometeu um pecado. Todos são pecadores, a Bíblia diz. E destituídos estão, ou pelo menos estava, da presença do Senhor. Barrabás era uma dessas pessoas. Pecador terrível. E ali na sua prisão, eu quero crer que ele começou a pensar e a meditar. Que ele estava ali. E que ia ser executado porque do seu pecado. Porque de tudo aquilo que ele já tinha feito. Aleluia. Mas o dia da sentença está se aproximando e nada mais poderia ser feito. Acabou-se. Quantas pessoas, quem sabe, estão aqui nesta noite e acham que está tudo perdido. Acha que agora não tem mais solução. Porque do seu pecado, porque de tudo aquilo que você cometeu. Querido, eu quero lhe dizer que quando os seus pecados te condenam, quando a população te condena, te atiram pedra, aleluia, Deus ele entra com a providência divina, só para mudar o quadro e a história da sua situação. Aleluia. Deus, quando ele vem para salvar uma pessoa, ele não quer saber se ela é prostituta, ele não quer saber se ele é homossexual, ele não quer saber se ela é traficante, ele não quer saber se ele é homicida ou assaltante, ele não quer saber se ele é desonesto, não. Ele quer saber que ele entra na história para mudar o quadro da sua vida. Aleluia. Os dias vão se aproximando. Chegou agora, faltando 8 dias para Barrabás ele ser crucificado. Aleluia. E naquela época, uma pessoa que ia ser crucificada, ela tinha o direito de sair uma semana antes da prisão e fazer uma visita a uma marcenaria ou a uma carpintaria. Para que, pastor, sair? Ora, para medir a cruz. Porque a cruz naquela época ela era feita, aleluia, sobre medida. Aquele que estava condenado a morrer pela cruz, ele saía uma semana antes da sua cela, era escoltado pelos guardas, aleluia, e ia medir a cruz. Porque um não podia ser crucificado na cruz do outro. Aleluia. Se fosse o pastor Vânio que fosse ser crucificado com o irmão Júnior, a cruz do pastor Vânio era sobre a medida dele. A cruz do auxiliar Júnior era sobre a medida dele. Aleluia. Por quê? Para não haver controvérsia. A sua cruz é a sua cruz. A minha cruz é a minha cruz. Aleluia. E não era só Barrabás que ia ser crucificado naquela semana que estava para vir. Ia ser também crucificado Dimas. Aleluia. Ia ser crucificado também Gesma. Os 2 ladrões da cruz. Aleluia. Então estava pelo menos 3 cruzes estavam prontas. Aleluia. 3 cruzes, 3 malfeitores que mereciam de fato, de verdade, aos olhos humanos, ser morto e condenado. Aleluia. Nós temos aqui pelo menos 3 cruzes, 3 malfeitores, 3 ladrões, 3 pessoas que foram julgadas pelos seus atos. Aleluia. E agora iam serem executadas. Aleluia. Não havia mais nada o que fazer. A Bíblia diz que havia uma época no ano, aleluia, que era de praxe alguém escolher um dos malfeitores para ser livre. Um dos malfeitores para ser livre. O povo escolhia. Pastor, agora eu estou entendendo. Preste atenção para entender melhor. Todos os 3 eram malfeitores.
está entendendo? Todos os três eram malfeitores. Se um fosse escolhido para ser livre, mas a cruz do outro estava pronta. As cruzes deles eram deles. Aleluia. Todos que eram julgados e que eram libertos naquele dia eram malfeitores. Aleluia. Nenhum assumiu a cruz do outro na história. Um era libertado naquele dia, mas o outro era bandido também. Ia morrer na cruz dele mesmo. Está começando a entender o fio da meada? Aleluia. Era assim. Era desse jeito. Não tinha jeito. Está condenado, foi julgado, vai ser crucificado. Aleluia. Todos que iam para a praça. E o povo dizia, não, hoje eu quero que esse seja livre. Mas o outro era bandido também. Aleluia. Mas neste dia, Barrabás sabia que pelos atos dele, não poderia ele ser solto. Gesma e Dimas também sabia. Poderia ser um quarto, né? Mas esses três pelo menos, nada. Amém? Mas naquele dia foi preso também o filho de um carpinteiro. Aleluia. Um dia antes foi preso um homem que passou por esta terra. Aleluia. O neto de seu Joaquim, dona Ana, que era o pai e a mãe de Maria. Aleluia. Quem era ele, pastor? Ora, o Rabi da Galileia, Jesus Cristo. Aleluia. Ele foi preso sem nenhum pecado. Ele foi julgado sem nenhum pecado. Aleluias. E Barrabás está lá na prisão, a noite fria, e ele sabia que para ele não tinha escapatória nenhuma. Acabou-se. Acabou-se. E quem sabe ele começa a meditar, não tem mais jeito. Mas ele também está ciente de que ele iria pagar pelos pecados que ele cometeu. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde aconteceria isto com ele. Ele sabia que não tinha mais escapatória. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando amanheceu um dia, aleluia, que foram tirar ele de lá, veio uma notícia. Veio uma notícia para ele, aleluia. E ele estava esperando ser executado. Mas já havia feito um pré-julgamento na praça. E as pessoas já haviam escolhido que ele ia ser solto. Aleluia. E quando ele espera ser crucificado, alguém chega para ele e diz: você está livre. Quem sabe Barrabás naquele momento ele parou e pensou e disse: será que não tem nenhum mal entendido? Será que eu estou escutando direito? Eu vou ser livre? Ele olhava para os outros que iam ser crucificados e dizia: este daí não fez metade dos crimes que eu cometi. Esses que vão ser crucificados aí não fez metade dos crimes que eu cometi. Aleluia. E quem é que vai tomar o meu lugar? E alguém disse para ele: chegou um rapaz aqui, aleluia, que foi julgado e foi condenado no seu lugar. Qual é o nome dele? Alguém diz: o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E Barrabás não entendia porque era que ele estava sendo livre, porque não tinha escapatória para ele. Queridos, naquele dia, saibam de vocês uma coisa: Jesus nunca é pego de surpresa. Pastor Vânio pode ser pego de surpresa. Você pode ser pego de surpresa.
a missionária, a igreja, qualquer pessoa, mas Jesus, ele jamais é pego de surpresa. Jesus sabia que Judas o iria trair. Ele não foi pego de surpresa. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Jesus não foi pego de surpresa. Aleluia. Jesus sabia que eu e você algum dia pecaríamos contra ele. Jesus não é pego de surpresa. Aleluia. Jesus sabia de tudo que ia acontecer naquele dia. E ele também entendia que era necessário que acontecesse. Aleluia. Ele precisava ir para aquela cruz, no lugar de Barrabás. Havia 2 irmãos nos Estados Unidos, filho do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram no mesmo dia, na mesma hora, gêmeos, de uma placenta só, gêmeos idênticos. E aí foram crescendo. E quando os filhos crescem, os pais e as mães não sabem para que é que vão dar, né? Você cria pensando, meditando, querendo que todos sejam pessoas de boa índole, que tenham um futuro promissor. É isso que você sonha. Você quer que o seu filho seja um deputado. Tem gente que sonha, quer que meu filho seja um político de nome, de caráter, que tem poucos por aí. Eu quero que meu filho seja um advogado, mas um advogado honesto, de caráter. Outro, eu quero que ele seja um médico. Outro, eu desejo que ele seja um missionário, um pastor, mas um pastor de caráter. Não é assim? É. E essas crianças cresceram, ficaram adultos, e agora um foi para o mundo do crime, mas o outro foi para os caminhos do Senhor. Aleluia! O outro foi para o caminho do Senhor, mas o outro foi para o mundo do crime. Roubos, assaltos, homicídios. Aleluia! E a polícia pegou ele, e ele foi julgado e sentenciado à morte. Aleluias. E os pais, muito apreensivos, sua família também, aleluia, eles já estavam sem poder receber visita nenhuma. Mas uma hora antes dele ser encaminhado para ser executado, o irmão dele o visitou. O irmão dele o visitou antes dele ser executado. Gêmeos idênticos. O que foi fazer lá? Pregar a palavra de Deus. Aleluia! Pregar a palavra de Deus. E ficou lá pregando para ele. Aleluia! E chega a hora do irmão dele ser executado. Aleluia! O irmão dele é levado para ser executado. Mas o outro que foi evangelizar ficou lá por alguns minutos dentro da cela, pensando, meditando. Mas o que fora para ser executado, ele saiu dali com um semblante alegre. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus, ele não foi como um derrotado para a cruz do Calvário. Ele foi como um vencedor. Aleluia! Prestai muito bem atenção. Assim como aquele irmão foi pregar para o seu irmão que ele tinha que aceitar Jesus Cristo antes de ser executado, da mesma maneira Jesus subiu a cruz do Calvário, levando a sua cruz. Aleluia! E aquele homem fora executado. Aleluia! Mas não foi o que ia ser executado que morreu naquele dia. O irmão que fora ministrar a palavra de Deus para ele fez questão de trocar de roupa com ele. Aleluia! Porque ele sabia que o seu irmão não iria ser salvo se morresse naquele dia. Ele tinha convicção que se ele tomasse o lugar do
meu irmão, fique aqui, tome a minha roupa, nós somos idênticos, ninguém vai perceber. E foi isso que aconteceu. Aleluia, deu a vida pelo seu irmão. Aleluia. Hoje o irmão anda pregando e dizendo: o meu irmão deu a vida por mim, o meu irmão morreu em meu lugar. Nós estamos precisando de crentes, aleluia, que tenham compromisso com o seu irmão. Nós precisamos dar a nossa vida em nome de Jesus Cristo, aleluia. Foi isto que Jesus Cristo fez naquele dia. Ele não poderia, de hipótese alguma, deixar Barrabás morrer sem a salvação. Aleluia. Jesus Cristo precisava ir para aquela cruz em lugar de Barrabás. Barrabás precisava entender, compreender, meditar que tudo que ele fez tinha perdão. Aleluia. Há um perdão. Há um perdão para os seus pecados. Aleluias. Teve um pai com seu filho que estava em alto mar, e a história diz que o navio começou a afundar. Aleluia. Começou a afundar, e estava ele para salvar o seu filho. Do outro lado estava o amigo do seu filho. Aleluia. E ele tinha que escolher naquele momento, naquela hora, qual dos dois teria que soltar. Ele pensou em segurar o seu filho, e o seu filho olhou para o pai e disse: pai, pode me soltar, porque eu já estou salvo. Evangelize o meu amigo, pregue para ele, não deixe ele morrer sem Jesus Cristo. Aleluia. Estamos precisando chegar nesta era, neste patamar de amor para com o próximo. Estamos precisando, aleluias, deixar mais de olhar para os pecados das pessoas. Estamos precisando, aleluia, deixar de olhar para os defeitos, aleluia, e entender que cada um precisa receber Jesus Cristo como o único, suficiente e verdadeiro Salvador. Quem disse que não tem perdão para os seus pecados? Quem foi que disse que não tem perdão? Aleluias. Eu imagino agora que Barrabás, ao ser libertado, ele não foi para casa. Não. Eu imagino ele pelas ruas daquela cidade, e acompanhando de longe, vendo Jesus Cristo sendo arrastado, Jesus Cristo sendo chicoteado, e ele meditando: como é que pode, aleluia, como é que pode fazer o que eu fiz, cometer todos os crimes que eu já pratiquei, e alguém dar a sua vida por mim. Aleluia. Ele começou a entender que ele não valia nada e que não merecia nada. Aleluia. Mas quando você começa a entender, meditar, aleluia, se questionar, é neste momento que Jesus entra com providência na sua vida, meu irmão. É nesta hora que ele vem para mudar o quadro da sua história, o rumo da sua vida. Quando você está prestes a morrer, quando você está prestes a desistir, Jesus Cristo vem e diz: eu te dou o perdão. Aleluia. Jesus Cristo, ele te perdoa. E Barrabás estava ali, olhando de perto e meditando: como é que pode? Querido, seja sincero. O que você acha que passou na mente de Barrabás? O que você acha? Seja sincero. Você fez tantas coisas no mundo. Se fosse você, tivesse roubado, matado, estuprado, tudo que não presta, e na hora da sua morte, alguém que não tem nada a ver, alguém que você não conhece, de repente nunca ouviu nem falar, vai chegar e dizer: eu troco de lugar contigo, eu vou